Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast de política, exatamente. Portanto, cá estamos nós para mais episódio em que vamos falar de uma figura controversa da nossa história. Hotel Saraiva de Carvalho é o melhor pessoa do mundo para outros, pior pessoa do mundo para outros, e portanto assim vai estar, tal como fizemos na altura com o Marcelino da Mata. Portanto, eu fiz um post sobre a questão do Hotel Saraiva de Carvalho, que vocês entenderam muito bem qual é que era a mensagem que eu queria trazer, e portanto vai ser muito nessa linha, nessa dinâmica que vamos trazer. Vocês sabem que eu não santifico uns e não diabolizo outros, dou as coisas e vocês é que decidem. Se bem que, obviamente, que vamos ter que fazer um rapport por causa da questão da história também, e portanto vamos ver como é que tudo isto vai correr. Eu espero que gostes do episódio. Deixa aí e envia este episódio àquele teu amigo que ora adora, ora odeia Hotel Saraiva de Carvalho, porque é preciso encontrarmos aqui um meio termo. Moderação é sempre necessária. Portanto, é isto. Hotel Saraiva de Carvalho é das figuras mais importantes que nós temos na estratégia que foi desenhada para o 25 de Abril. Aliás, isso vocês até podem conseguir encontrar uma parte da explicação na primeira pessoa em várias conversas de arquivo, mas a mais recente terá sido na alta definição da SIC, com o Daniel Oliveira. Ora, nós quando olhamos para tudo aquilo que é o caminho, nós poderemos achar que isto tudo era fácil, mas a questão é que tinha acontecido um golpe, uma tentativa de golpe nas Caldas, e portanto isso não foi concretizado, e portanto isso criou obviamente muito medo interno. Portanto isto era do estilo ou vai ou racha, né? E portanto acredito que o Hotel Saraiva de Carvalho tenha sido daqueles que disse, pá, vamos lá para a frente, meninas, para a frente, não é? Portanto aquela linguagem típica militar. Portanto, acredito que tenha sido essa voz de comando. Ele terá dito que façam tudo menos derramar sangue. Ora, isso entra em oposição com aquilo que depois vai ser a estratégia das FP25, no qual ele terá sido participante ou autor moral por tal. De resto, teve 5 anos também em prisão preventiva. Portanto, as prisões preventivas não são uma coisa recente de agora. Portanto, já nos anos 80 era assim, anos 90. E, portanto, as coisas são tanto assim. Isto tudo porque no ano passado tivemos este livro também a ser lançado, Preso por um Fio, de Nuno Gonçalo Poço, Portugal e as FP 25 de Abril. Portanto, é sem dúvida uma página negra na nossa história, é uma página negra também no próprio currículo de Hotel Saraiva de Carvalho. O Hotel Saraiva de Carvalho podia ser uma pessoa super consensual nesta questão, mas a questão é que ele nem na própria esquerda é consensual. Eu vou fazer aqui um paralelo com António Spínola. Isto porque já vieram dizer, pô, isto é tudo culpa do Mário Soares. Não, o Mário Soares podem dizer o que queiram dizer do tipo, mas eu tenho em Mário Soares uma pessoa sensata quando estava lúcido. Nos últimos tempos já não havia muita lucidez naquilo. Eu recordo quando ele estava numa conferência em que dizia que o Salazar não era fascista. Acredito que a lucidez já não estivesse ali nos seus melhores dias. Portanto, Mário Soares procurou fazer uma paz interna no país em que fosse possível, ao fim e ao cabo, as pessoas estarem juntas, coexistirem, basicamente, porque de facto o clima era muito crispado. E portanto há aqui a vontade de fazer paz com o passado e por isso vão-se amnistiar várias pessoas. Das mais importantes que foram amnistiadas, António Spínola, que esteve exilado, por exemplo, no Brasil e também em Espanha, e portanto trouxe-lo para cá. Foi feita uma amnistia, porque ele também tinha pertencido a uma associação terrorista, MDLP, se não estou enganado, se não me enganei em nenhuma sigla, e portanto isto também era necessário fazer aqui uma paz. Porque Spínola, eu já falei aqui várias vezes dele no podcast, porque dou sempre como ele o exemplo. Spínola é a pessoa que não saiu do seu ponto de pensamento e, portanto, para o regime de Estado Novo, ele é uma pessoa de esquerda, mas ele não sai do sítio. Mas para aquilo que foi o período do PREC, era uma pessoa super à direita. E, portanto, não vai colher êxito, portanto, vai ser exilado. E, portanto, Mário Soares quer comprar esta paz. Da mesma forma que faz com o hotel. A questão é que Spínola teve luto nacional quando morreu. E, portanto, isso dá-nos a pensar, se bem que há aqui um ponto importante. Spínola
foi Presidente da República. Portanto, tem um outro estatuto que o Hotel Serva de Carvalho não tem. Apesar de o Hotel Serva de Carvalho ter concorrido 2 vezes para tal, em 76 e em 80. E, portanto, perdendo depois para o jornal Ramalhianos. Ora, nós quando olhamos para tudo isto, temos que entender as dinâmicas também. E a questão é que terá sido António Costa que disse que não queria dar essas honras fúnebres ao Hotel Serva de Carvalho. Ora, isto é um tanto sintomático, sobretudo se nós pensarmos que o Hotel Serva de Carvalho, apesar de esquerda, foi em corrida presidencial contra o Partido Comunista. Eu acho que isso foi algo que o Partido Comunista ainda hoje não lhe perdoa. E, portanto, poderá ter havido algum tipo de pressão nesse sentido, porque, à partida, temos com um governo de esquerda, e um governo de esquerda que se aproxima das esquerdas, e, portanto, seria fácil, relativamente fácil, de se fazer umas honras de Estado ao Hotel Serva de Carvalho. Esteve na Academia Militar, apenas, por assim dizer, e, portanto, assim é. Esta é a história, basicamente. Ora, parece-me pouco, honestamente, se querem que eu vos diga, para um governo de esquerda. Estava à espera de uma outra carga mais ideológica. Tivemos o PCP, dizer ali umas coisas. Tivemos a Catarina Martins a dizer que foi o libertador de Portugal. Decidam-se. Então, mas quem é que foi o libertador de Portugal? Foi o Hotel? Foi o Salgueiro Maia? Qual é que foi? A questão é que isto é todo um movimento. Portanto, qualquer pessoa que tenha contribuído naquele dia para a libertação de Portugal merece esse respeito. Agora, nós quando olhamos para esta parte das FP25, isto torna-se grave. Portanto, as FP25 atuaram na década de 80, portanto, desde 1980 até 87. Antes disso, o Hotel Serva de Carvalho tinha criado o Copcon, portanto, que serviu e muito o PREC, e, portanto, o PREC é algo que nós realmente não podemos esquecer-nos, em que Portugal esteve assim de parar a uma Jugoslávia. Portanto, os jornais na época diziam que Portugal podia ser a Jugoslávia do Ocidente. E isto era assim um tanto triste e sintomático na época. Portanto, como devem entender, o esforço é assim. Se bem que depois temos toda aquela lenga-lenga de que Cunhal queria, mas depois Brezhnev não o deixou. Se bem que os comunistas já tenham invertido a história e dizem, não, foi o Leonidas, ou Leonidas Brezhnev, não estava bem da cabeça e, portanto, foi Álvaro Cunhal que disse que não queria, não tinha recurso, o que é que seja. A questão é, houvesse oportunidade e a ver se o Partido Comunista não tinha tomado isto tudo de assalto. Como tomou, de resto, os bens e as propriedades das pessoas. Não é? Portanto, isto não estou a contar, infelizmente, nada de novo e, portanto, é o que temos, a triste história que temos neste primeiro capítulo. Ora, portanto, posto isto, não acho, e houve muito discurso das pessoas a dizerem a história julgará, os anais da história irão dizer se este é um bandido ou se não é um bandido. A história não serve para isso. A história serve para nos dizer que àquele dia aconteceu isto, aconteceu aquilo e teve estas consequências. Não é para pôr nem um felizmente, nem um infelizmente antes de começar o parágrafo. Portanto, quem queira fazer esse tipo de coisas não está certamente a fazer história e, portanto, assim também não pode ser. A história não julga. A história apenas conta, relata aquilo que aconteceu e tira as suas conclusões, mas não julga. Portanto, não queiram fazer isso. Agora pronto. Vamos ver também se tudo isto vai caber também naquilo que são as comissões do Pedro Adão e Silva, né? Portanto, do 25 de Abril. Vamos ver como é que tudo isso vai sugerir, como é que vai ser esta parte das FP25. Até porque há uma questão que é, já não há pessoas vivas, por assim dizer. Obviamente que haverão os operacionais, mas assim figuras de proa que ainda se possam insurgir contra uma narrativa adversa, tal já não irá acontecer. Portanto, tal como eu escrevi no post do Instagram do Podcast Conversa, obrigado Hotel pela estratégia sem sangue, mas não nos esquecemos daquilo que foram as FP25 e a Copcon, que só por causa disso não faz com que o Hotel seja um herói inquestionável. Podia-o ser, sem sombra de dúvida, como qualquer outro que tenha participado neste golpe, mas assim não é possível de o fazermos, até porque comparado com as dimensões, comparado com as coisas, estas FP25 foram muito mais mortíferas do que outros grupos terroristas bem conhecidos mundialmente. E portanto,
este é sem dúvida uma personagem que nunca vai estar resolvida. Vai ser fantástico para uns, vai ser fantástico, vai ser péssimo para outros, e portanto vamos uma vez mais ter que existir. E portanto, cada vez mais eu acho que se vai acicatar esta vertente, esta dicotomia 25 de Abril, 25 de Novembro, sem que eu veja qualquer propósito, sem que eu veja qualquer necessidade disso, porque é verdade que um não existe sem o outro, mas a questão é que os dois devem ser celebrados com o mesmo entusiasmo. E portanto, as coisas são assim. Dia 25 de Abril é muito importante. Se tal não fosse, eu não estaria aqui, tu não estarias aí a pensar livremente, não estaríamos a fazer críticas todos os dias aos nossos governantes, e portanto, no que toca a isso, acho que é importante termos isso mesmo em linha de conta. Portanto, este é o episódio. Diz-me tu o que é que tu achas. Achas que é uma boa pessoa? Achas que foi péssima pessoa? O que é que tu achas? É um pouco isso que eu te pergunto, mas dá-me os teus argumentos. Portanto, acho que devemos agradecer por um lado, mas fazer obviamente uma salvaguarda em relação àquilo que foi o resto. Portanto, assim é. Obrigado por teres uma vez mais ter estado desse lado, e portanto, já sabes, não se esqueças de partilhar, subscrever e apoiar o teu podcast conversa, o teu podcast político. E vemo-nos por aí num próximo episódio. Um abraço.